Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Tudo bem, todos? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Que legal! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, empolgadíssimo. E essa live é a que vai ficar para a história. Não, todas são muito importantes, mas essa aqui vai ficar para a história. Por quê? Porque fala da maior de todas as dúvidas que eu sei que vocês têm, que é os benditos dos ODS. Então, hoje a gente vai entender os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e alguns exemplos, aplicações, mas a gente vai ouvir de quem realmente trabalha com isso, quem usa isso, quem sabe o que fazer com cada objetivo, quem tem exemplos, né? Eu estou falando dessas duas lindas que aceitaram o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Então, quem são elas? Uma é a Gi Lopes, que é agente de transformação, comunicadora, publicitária, pesquisadora, repórter de entretenimento, desenvolvedora de projetos, graduada em publicidade e propaganda na Univille, MBA em gestão de negócios de impacto social, mestrando em mestrado profissional em design, né, junto comigo, curiosa e constante aprendiz, adepta do estilo de vida saudável, comprometida com o autoconhecimento. E que também é uma competência dela, ser irmã da Gil. Sim, estamos com duas profissionais hoje aqui para compartilhar conhecimento com a gente. Então, que também a Gil, que também é publicitária, pesquisadora, fotógrafa, graduada em publicidade e propaganda pela Univille, MBA em gestão de negócios de impacto social, mestranda também em design, e apaixonada pela família, viagens de experiência, natureza e espiritualidade, pisciana inquieta e em constante evolução, e tem o propósito de auxiliar para a construção de uma sociedade mais equilibrada e consciente. Aqui tem as redes sociais, depois a gente compartilha com vocês, mas eu quero muito, mas muito agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindas aqui a série de lives aqui sobre empreendedorismo de impacto social da Faculdade Sanspeg. Que legal mesmo ter vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Fernando Novaes da Silva e vou conduzir esse momento durante essa próxima riquíssima 1 hora aproximadamente aí, que a gente vai compartilhar muita coisa com vocês. Então, já coloquem aí no chat aí de onde vocês são, quem está assistindo aí, coloca que polo que você é do Polo Sanspeg, que curso você faz, só para a gente ver quem está bombando mais, qual curso está mais interessado em fazer o projeto de impacto social e conhecer sobre o ODS. Gi e Gil, muito obrigado por estarem aqui hoje, viu? Sejam muito bem-vindos à Faculdade Sanspeg. Olá, professor. Boa noite, Fernando. Boa noite à turma. Boa noite aos colegas aqui presentes. É um prazer imenso. Gratidão pelo convite. E estamos aqui como aprendizes também, né? Trocando conhecimento e todos aprendem com todos. Que legal. Olá, tudo bem? Agradecemos o convite, Fernando, agradecemos o convite da Universidade, Sanspeg. Será uma experiência muito positiva para todos nós. Agradecemos e vamos ao que interessa. Que legal. E, bom, ela, como já foi apresentada, elas vão falar sobre o ODS, elas trabalham com isso, são experts nisso, né? Vão falar bastante com a gente também sobre o projeto delas, que elas fazem no mestrado, que também é sobre o ODS. A gente vai ver inúmeras situações, elas deram uma palhinha para mim, então aguardem, porque é só coisa boa. E já começamos essa conversa. Vamos lá, Gi e Gil, né? Já fiz uma breve apresentação de vocês, mas você acha que todo mundo sabe o que é o ODS? Como que vocês acham que todos compreendem essa questão dos ODS, né? Podem começar aí a compartilhar, porque eu sei que tem muita coisa, vamos tentar sugar o máximo de vocês aí. Bom, Fernando, do nosso ponto de vista, né, e seguindo os relatórios que tem, realmente as pessoas ainda não têm todo esse conhecimento. Eu até acredito que essa também é uma responsabilidade nossa, enquanto pesquisadora, de estar nesse momento
compartilhando conhecimento sobre os ODS, que a partir do momento que mais pessoas tenham conhecimento, consigam entender que é possível implementar, as ações de desenvolvimento sustentáveis começam a ser aplicadas no cotidiano, nas empresas, nos projetos, na universidade, dentro da rotina das pessoas, porque às vezes as pessoas pensam, mas é lá da ONU, como é que eu vou aplicar aqui na minha cidade, como é que eu vou aplicar na minha casa, como é que eu vou aplicar na minha universidade? Então, a gente está aqui para tentar trazer essa mentalidade de que pode ficar desmistificar, próximo. Né? Exatamente, desmistificar esse conhecimento. Veja só, né, em relação ao relatório de desenvolvimento sustentável, que fala exatamente sobre os ODS, o Brasil hoje está na posição de 61º. Então, o Brasil em si também tem um grande caminho a percorrer para aplicar. Existem vários fatores, vários stakeholders que têm que trabalhar para que isso aconteça e para que as metas sejam atendidas. Nesse total de países que fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento e se comprometeram, são 193 nações, né, que se comprometeram em alcançar as metas, mas ainda está bem distante, né, de alcançar. Sim. Eu não quero ficar interrompendo, não. Quero deixar vocês bem livres, mas só para a gente começar do começo, né? Alguns alunos já tiveram contato com o conteúdo, alguns já sabem do que a gente está falando, mas vamos começar do começo. O que são essas ODS? Né? O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Bom, turma, para a gente começar a falar de ODS, a gente precisa começar a falar sobre desenvolvimento sustentável, né? Sobre sustentabilidade. E aí a gente faz um remember que lá em 87, quando ocorreu o relatório de Brundtland, que também é chamado do Nosso Futuro Comum, ele passou a ser a maior referência de sustentabilidade. E ele é amparado nos pilares de proteção ambiental, crescimento econômico e equidade social. E aí foi lá em 87, a partir deste relatório, que o termo ecodesenvolvimento ele passou a ser chamado para desenvolvimento sustentável. E de desenvolvimento sustentável, então, a gente precisa entender o que é a sustentabilidade, que ela contempla exatamente essas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. Tem alguns autores que consideram 5 dimensões, 8 dimensões, mas as dimensões base são essas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. E aí, falando rapidamente, assim, de cada uma, para a gente não se alongar e para ir direto ao ponto, né? Ambiental fala a respeito de redução de resíduos, do volume de resíduos, conservação de energia, de recursos, incentivo de reciclagem, pesquisa em prol da tecnologia verde, definição de normas ambientais, e aí já falando de sustentabilidade econômica, consumo consciente, redução do desperdício, contratação de diversidade no mercado de trabalho, redução da emissão de carbono, redução de impacto ambiental, democratização ao acesso da informação. E aí os alunos perguntam, professora, o que é a sustentabilidade social? O que ela contempla, né? Desde a melhoria da qualidade de vida até a redução das desigualdades, a diminuição das injustiças. Então, a gente consegue saber que existe um caminho. Os ODS, eles não estão começando agora, existe um caminho trilhado anteriormente, né? Mas foi lá em 25 de setembro de 2015, numa reunião em Nova York, que foi assinado um acordo na 70ª sessão da Assembleia Geral da ONU e que foi, então, instituído o Pacto Global, onde 193 países, conforme a Gil já falou, membros da ONU se comprometeram com a Agenda 2030. E essa Agenda 2030, ela contempla os 17 ODS. E os 17 ODS, cada um deles é formado por metas. Então, nós temos 169 metas, Fernando. E essas metas, esses objetivos, né, pode parecer assim, nossa, tudo isso a gente não vai conseguir cumprir. Mas a gente não precisa cumprir com 17, a gente precisa começar, naturalmente, né? E como é que foi construído esses ODS, né, para os alunos poderem entender? Ele é baseado em 5 pilares, né?
Então, ele envolve pessoas, ele envolve planeta, a nossa primeira casa é o planeta, né? Envolve a questão da prosperidade, a paz entre as nações e as parcerias. E todos esses 5 pilares, eles contemplam aquelas 3 bases que a gente falou anteriormente ali do desenvolvimento sustentável para poder compor os ODS, né? Que aí vai desde a erradicação da pobreza até a parcerias em meios de implementação, paz, justiça, instituições eficazes, né? Depois eu acho que você vai compartilhar com a turma lá, mas também é bem simples de pesquisar os 17 ODS. Tem o site dos ODS, tem o site do Pacto Global, e as pessoas às vezes dizem, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é nosso, é meu, é seu, é de cada um dos alunos que está aqui conosco, é da Gil, né? A ONU foi a organização que teve a genialidade de poder instituir, junto com esses 193 países, e para dar o start. Não, muito esclarecedor, muito bacana essa questão dos pilares, né? Essa base. Eu tenho pesquisado muito sobre isso. Vocês, para quem não sabe, como elas fazem mestrado comigo, nós conversamos algumas vezes já pessoalmente. E, poxa, cada conversa que eu tenho com essas duas é uma aula. Então, elas não sabem, mas depois que a gente bate um papo, eu saio procurando tudo, eu anoto tudo, saio procurando. Então, anotem aí o que elas estão falando, porque cada trecho disso tem uma expansão, não é só isso. Mas anotem. Se tiver alguma dúvida aí, professor, se tiver alguma dúvida aí no chat, é só compartilhar conosco depois, ou se quiser agora durante a aula, fica tranquilo, tá bom? Legal. Então, assim, sempre vão anotando, porque é muita informação. E de tudo isso, né? Depois que elas falaram algumas bases para mim, explodiu mais minha cabeça ainda. Então, todas as loucuras aí que a gente tem dentro dos nossos projetos, nossos PIPAs aí, que é o Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem da Faculdade Sanspeg, elas nem sabem, mas elas fizeram parte dessa construção. Porque eu já tinha uma coisa em mente, estrutural, voltada para o design, e depois de conversar com elas, aí elas me trouxeram outras coisas. Eu falei, nossa, que legal, eu vou colocar mais isso ainda. Então, ficou muito bom. E eu lendo muito sobre as situações atuais, né? A Sociedade 5.0, né? Que fala sobre sustentabilidade, é uma sociedade voltada para a sustentabilidade, né? Ela ultrapassou aquela sociedade 4.0, que é do robô, que é tudo indústria, junto com a indústria 4.0, né? Começaram a ter outras preocupações. E vocês acham que a pandemia acelerou isso? Como a pandemia contribuiu para essa aceleração do tema sustentabilidade? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, levando em consideração esses 3 patamares que a gente já comentou de desenvolvimento sustentável, que é o econômico, social e ambiental, eles vieram então na pandemia e trouxeram à tona os pontos que precisavam ser revistos, né? O que já estava com problema, ele ficou ainda mais agravado, num sentido figurado da palavra. Então, nessa perspectiva, existe um grande caminho, o Brasil ainda carece bastante de informação, de acesso, né? Até porque os planos de emergência com o enfrentamento da pandemia, eles ficaram muito aquém. Então, uma série de dificuldades foram ainda mais aprimoradas, né? Tudo ficou maior, né? Por exemplo, hoje, para vocês terem uma ideia, 1 bilhão de pessoas, segundo a OMS, não tem acesso a um banheiro, né? Então, é uma questão de que não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso à dignidade social, né? À saúde, é uma questão de saúde. Então, os ODS têm que ser aplicados realmente. Outra questão que também trouxe a pandemia, que a gente observa, é que a pandemia trouxe o consumidor ficou um pouco mais exigente, né?
ele quer empresas que sejam comprometidas, que tragam essa transparência, que mostrem os seus processos, que tenham um propósito, né? Qual é o propósito dessa empresa? Então, eles querem saber a linha de produção, como que foi esses produtos até em relação ao nosso mestrado, qual a dor que você está resolvendo, né? Qual é a entrega das empresas, além, por exemplo, o que a tua empresa oferece, além de vender um produto ou um serviço, né? E então é um ponto que ele precisa ser visto, os ODS, ele precisa ser aplicado, mas ele também está muito em evidência no mercado atual. Por exemplo, métricas alinhadas da Ernst Young de 2021 falam que os ODS e o ESG, que é o Environment, Social and Governance também, que é uma outra, como se fosse uma métrica, né? Eles estão muito em altas e quando trabalhadas juntas, elas trazem uma concepção de êxito para as empresas, de um futuro mais sustentável, de um melhor retorno de investimento, acesso a capital verde, entre outras questões que estão sendo vistas, né, no mercado atual. Então, nesses aspectos, você vê que tem um caminho a ser percorrido, né? A gente observa que existe, a pobreza aumentou muito. Outra questão, por exemplo, que a gente pode levar para a parte ambiental, uma máscara descartada, que é dessa parte da pandemia mesmo, uma máscara descartada de forma incorreta, ela gera 3.000 microlixos. O microlixo dá uma série de contaminação no oceano, nos animais marinhos, até em pessoas. Já foi encontrado casos que tinha lixo dentro da placenta, dentro do pulmão de uma pessoa, houve um microlixo, então, microplástico, né, que eles chamam. Então, são problemas que já existiam e são novos problemas que precisam ser resolvidos. E através das ODS é possível melhorar essas questões que estão muito, muito aceleradas, estão muito em evidência, esses problemas estão cada vez maiores, né? Com a pandemia, até os alunos podem ter observado isso também, Fernando, e os relatórios estão aí para nos mostrar também, o número de pessoas em extrema pobreza aumentou muito, né? Então, nós tivemos recentemente em São Paulo, o que a gente vê, o número de pessoas embaixo dos viadutos é uma coisa gigantesca, e não só embaixo dos viadutos, no centro da cidade, né? Muitas pessoas foram para as ruas porque não conseguem mais pagar o aluguel, porque estão desempregadas, né? Porque não tem como cuidar mais do sustento da casa, né? Elas se mudaram com os poucos móveis que tinham, ela vai para a rua com esses poucos móveis, né? Então, é uma situação que dói na gente, né? E a gente tem que encontrar meios de ajudar o desenvolvimento dessa sociedade, né? A construção de uma sociedade mais digna, mais justa e mais próspera. As questões aí com a pandemia também vieram as questões à tona, não só da pobreza, mas a questão da saúde, a questão do racismo, a questão da educação, né? Agora as escolas estão enfrentando vários problemas com o retorno para as aulas presenciais, né? Então, é uma série de assuntos, uma série de temáticas que a pandemia escancarou na nossa frente para, assim, vamos lidar com isso, né? Aonde tem problema, onde mora o problema, também mora a solução. Nós somos parte do problema, mas também nós somos parte da solução, né? Eu observando vocês falando, né, eu vou lembrando de casos, infelizmente também já me deparei com inúmeras situações como essas, né? E às vezes os alunos têm dificuldade de enxergar um problema que eles podem estar atuando em cima, que não necessariamente requer dinheiro. Porque quando eu falo de empreendedorismo, dá a impressão de que eu vou ganhar um dinheiro com algo, não necessariamente que eu vou empreender em algo, né? Então, o dinheiro é consequência, mas eu posso empreender para melhorar algo ou para diminuir uma situação, né? Que às vezes eu não vou solucionar, mas eu vou diminuir, igual vocês falaram, né? Indo nesse ponto de vista, né? Quando vocês falaram de micro-lixos, micro-resíduos, eu lembro de uma reportagem que eu assisti sobre isso, o descarte de máscaras em rios e lagos e oceanos, né? Faz com que a gente acaba comendo peixe, nós nos alimentamos de peixe, e até da carne de vaca também, que comeram uma máscara, então eu pego um micro resíduo que ficou nessa carne e depois vai parar dentro do meu corpo, né?
E então essa consciência de jogar o lixo, ela a longo prazo, ela reverbera, ela melhora a qualidade dos nossos próprios alimentos, porque eles estão sendo impactados por esses resíduos. Aliás, vocês me ensinaram que não é lixo, é resíduo, né? Que são esses resíduos que são mal descartados. Então, já dando essa primeira pincelada, como que os ODS podem fazer parte da rotina diária das pessoas, né? Como é que eu posso trazer isso para o dia a dia? Até para nós, como pessoas profissionais, pais, mães, alunos, todo mundo que está assistindo, entender que dá para fazer, dá para ter várias iniciativas dentro da própria casa, por exemplo, para melhorar o mundo, né? É lógico que eu também, conforme a faculdade pede, né, e no caso exige, que eles façam um projeto que tenha impacto social, mas dentro da nossa rotina, o que dá para ser feito? Eu sei algumas coisas, mas eu queria saber de vocês, que vocês têm cases incríveis aí para compartilhar com a gente. É bem interessante esse ponto, Fernando, porque assim, ó, quando a gente externa um novo comportamento, a gente já tem que ter adquirido este comportamento em casa, na vida, né? Então, eu tenho até uns slides, eu vou aproveitar que nós temos alguns slides aqui para mostrar de uma forma bem lúdica, para ficar bem fácil de entender. Eu posso compartilhar a tela, Fernando? Sim, tranquilo. Fica à vontade. Fica à vontade. Até dentro dessa perspectiva do que pode ser feito, de que forma eu posso implementar, também entra uma visão do pensamento sistêmico, onde eu faço parte do todo, como a gente também já comentou. Então, eu faço parte do problema, mas eu também faço parte da solução, né? Então, o exemplo, ele movimenta. Não adianta a gente achar que, eu não vou fazer nada. Realmente, se eu não fizer nada, nada vai mudar. Então, você tem que ter ações, nem que sejam ações na sua casa, que isso também vai transformar, isso também, uma gotinha se juntando com outra, daqui a pouco está um oceano, né? Um oceano de ideias, um oceano de ações, um oceano de resoluções, né? Sim, né? E É aquilo que o Murilo então, falava, né? Que a palavra tem impacto, mas o exemplo arrasta, né? Um dos alunos nossos citou, falou: eu vou então pintar o portão da escolinha, uma escolinha carente. E aí eu falei para ele: olha, isso vai gerar um impacto? Sim, vai gerar uma consciência de manutenção, talvez, mas seria muito mais legal se você ajudasse as crianças pintarem o portão, porque aí sim elas iriam entender como que demora, como que é difícil, qual complexidade, que tipo de tinta que eu tenho que usar, uma tinta com uma origem biodegradável, que não vai agredir o meio ambiente. Aí sim eu estou tendo um impacto social muito melhor do que apenas pintar o portão. Então, às vezes a gente está dentro das coisas que a gente já faz, né, prof? Até é uma mudança de mentalidade, né? Uma quebra de paradigma, e aí tu começa a implementar e as coisas vão acontecendo. Até nessa relação de empreendedorismo social e impacto, o impacto ele está relacionado a partir do momento que aquela tua ideia, aquela tua resolução, ela pode ser validada, né? E ela pode ser pulverizada para outras pessoas. Então, esse processo, ele tem que ser contínuo, e aonde que tu consiga também fazer a mensuração. O impacto, ele é muito relacionado com mensurar. Eu consigo mensurar essa ação, eu consigo mensurar quantas pessoas foram atingidas, eu consigo mensurar o que modificou na vida das pessoas. Essa é a relação de impacto. E o empreendedorismo social, às vezes, ele pode ser filantrópico, mas ele também pode ter um retorno financeiro, ou para manter a instituição, onde você tem um retorno que você paga e mantém a estrutura, ou também ser um negócio de impacto, onde você tem um retorno de reinvestir o lucro. De reinvestir o lucro, ou de renda mesmo, né? De que ele tenha lucro mesmo, com venda de produtos, uma série de questões que dá para ser feita quando você trabalha com um negócio de impacto. E aí a Gi agora vai compartilhar a tela sobre a prática dos ODS no nosso dia a dia, fazendo essa relação exatamente com você tendo na sua casa, de forma simples, prática e objetiva. Legal.
E aqui, professor, a gente traz exemplos. Está aparecendo a tela, Fernando? Sim. Ok. Aqui a gente traz exemplos bem práticos e a gente não traz como imposição de mudança de comportamento, mas apresentando uma nova consciência, novas oportunidades, né? Vai trazendo uma questão de outras possibilidades que nós podemos ter para que realmente a gente tenha um mundo melhor para se viver, né? Então, aqui nessa imagem, mostrava o antigo eu, que nós colocávamos tudo na mesma cesta, né? É o plástico, é o resto de fruta, casca, a lata. Então, hoje, como é que nós podemos fazer, né? Então, o conhecimento, ele vem nos lapidando também, né? Então, podemos fazer a separação do orgânico para o material reciclável, porque o reciclável vai poder gerar renda para outras famílias, vai gerar trabalho. E a matéria orgânica, nós podemos, inclusive, fazer a parte da compostagem. Então, diminuir a geração de lixo. Esse material orgânico, ele não precisa nem ir para o lixo, ele pode ser feito a compostagem, que para quem tem espaço também, né? A gente tem que olhar as realidades, né? Pessoa que mora em apartamento já é um pouco mais difícil, mas quem mora em casa e tem um espaço para fazer, dá para fazer a compostagem e fazer uma horta em casa, né? Então, são possibilidades. Aqui, o antigo eu, ele comprava no supermercado, que precisa para salada, o novo eu faz a própria plantação ou compra do produtor local, né? A pandemia nos trouxe muito isso também, Fernando, sobre as oportunidades de empreendedorismo, muitas vezes por necessidade, né? Mas do incentivo de você comprar do produtor local. E dentro desses dois exemplos que a Gi trouxe, a gente já vê aplicado aqui o consumo responsável, né, que é o objetivo ODS 12, e também a gente já vê as cidades mais sustentáveis, que é o objetivo de desenvolvimento 11. Aí, entre outras, né, também a saúde, que você vai estar consumindo um produto orgânico, sem agrotóxico, né? Aí você também vê a parte do trabalho decente, crescimento econômico, onde você está fortalecendo as cooperativas, a reciclagem, entre outros objetivos que também poderiam ser utilizados aqui só nesses dois exemplos bem simples do nosso dia a dia. Que sempre vai ter o cruzamento de vários ODS, né? Nunca é apenas um ou apenas dois, né? Esse das cidades inteligentes, para mim, realmente, como vocês falaram, começa por nós mesmos, né? Se eu quero uma cidade inteligente, primeiro eu preciso agir de forma inteligente, né? E essa separação, o uso da economia circular, né? Que é usar o mercado local, né? Ao invés de ir para grandes produtores. Enfim, até porque eu vou saber a origem do produto, né? Isso também faz parte da sustentabilidade, da economia circular, desse pensamento sistêmico. Eu acho isso incrível, incrível mesmo. Exato. Bom, esse outro slide traz, ele muitas vezes gera polêmica, né? Porque nós temos uma boa parte, a maior parte da nossa população consome a carne, né? Então, hoje a gente já tem algumas marcas que já estão vendo oportunidades e formas de apresentar uma outra proposta, a carne, mas de forma vegetal. Então, tem aqui duas marcas que nós trouxemos, a Fazenda Futuro e a marca incrível da Seara, que ela traz outras propostas. Então, e ela tem um sabor muito semelhante, né? E por que não consumir a carne animal? Tem a questão da emissão do gás carbono, a emissão do tanto de água que é utilizada, dos inúmeros plantios de soja para alimentar os animais, né? E também da produção desenfreada desses animais e da forma como eles são criados, né? Então, com uma série de hormônios, antibióticos para crescimento deles, e tudo isso vai parar no nosso organismo, né? Sim, sim. Aqui Pode falar, professor. Não, essa questão da carne, né? Ela gera muita polêmica mesmo,
Aqui ninguém está pregando veganismo, nem nada do tipo, mas até nas minhas próprias aulas, né? Quando eu dava aula sobre o tema sustentabilidade, eu falava muito daquela iniciativa do Paul McCartney, que é um dia sem carne, um dia na semana sem carne, né? Eu evito poluentes, eu evito só de não consumir uma carne uma vez por semana, né? É uma iniciativa mundial que ele pregou, ele virou meio que embaixador durante um período. Não sei se ainda existe, se ainda está acontecendo, mas vários artistas aderiram na época, assim. Mas é muito questão, como vocês falaram, né, da mentalidade, né? De mudar, de evitar. Para quebrar um paradigma, a gente tem que criar uma nova mentalidade, exato. Aí, por exemplo, essa realidade, a gente às vezes nem percebe o que a gente consome. Aí que entra dentro novamente daquilo que a gente já falou lá no início, de tu ter uma mentalidade mais consciente, de tu ter esse pensamento mais sistêmico, que o teu comportamento vai impactar em uma série de questões, né? Por exemplo, 114 gramas de hambúrguer, ele gasta um consumo de 2.000 litros e meio de água para produzir 114 gramas em um hambúrguer. Então, as pessoas não têm noção de que existe, de que é esse consumo exagerado de água para manter a agropecuária, né? Até em relação à área, geralmente eles colocam em áreas de floresta, em áreas de... E depois, onde tem agropecuária, existe uma perda daquele habitat que era da própria natureza, erosão do solo, essas zonas são consideradas mortas, entre outras questões, né? E além de ser um animal, mas o que a gente traz é uma sementinha. A gente traz uma sementinha de uma nova consciência, como você falou. Se ficar um dia da semana sem comer carne, ótimo, já vai dar um resultado. A gente já está gerando impacto. Exatamente, já está gerando impacto positivo e redução do impacto negativo da agropecuária no meio ambiente, né, e do consumo também. Então, são ações pequenas que geram um resultado incrível. Bom, aqui o antigo eu acho que todo mundo conhece o filmito, esse plástico que a gente envolve para proteger a carne, para proteger o alimento, a fruta, enfim. Hoje já existem outras alternativas, né? E a gente também precisa falar de duas realidades, que o valor desse plástico ele tem um valor muito mais em conta, né? Porém, essas novas oportunidades, elas têm um valor mais agregado. Esse paninho aqui do lado direito da tela, da Keep Eco, esse paninho é feito da cera da abelha. Então, ele é sustentável, ele não gera impacto negativo no meio ambiente. Então, são novas formas que você vai encontrando para coisas mais sustentáveis, porque aí quando tu falasse dos teus alunos que eles às vezes têm dificuldade de pensar no que pode resolver de problema, esse é um problema, porque esse plástico filmito, ele tem uma decomposição que tem muita dificuldade para se decompor esse plástico. Ele tem um processo de reciclagem específico, que não é o mesmo, por exemplo, de uma embalagem de margarina, de manteiga. Ele tem um processo completamente diferenciado. E muitas empresas, essas empresas de reciclagem, não trabalham com este tipo de reciclagem, porque existe um outro tipo de equipamento. Enfim, é um processo muito mais... que envolve muito mais processos, né? Então, a gente tem que procurar, aos poucos, alternativas mais sustentáveis, né? Até esse também é um papel do design, né? Trazer novas ações, novas mentalidades, de utilizar novos produtos, né? Para que possa ter um consumo mais consciente. Existem hoje embalagens, por exemplo, de mandioca, de outras marcas, existem uma série de questões, mas o que acontece? O plástico filmito, como a gente falou, ele já caiu na escala de mercado, então ele é muito produzido, então fica super em conta já esse Keep Eco, entre outras ações que existem, ele ainda não tem produção em grande escala. Exatamente, então ele tem um valorzinho realmente mais agregado. Aqui um outro exemplo. A mensagem que fica é o pensamento, né, prof?
esse pensamento central. O que eu posso fazer para, ao invés de eu usar aquele plástico que vocês disseram que tem uma dificuldade até para reciclar, o que eu posso fazer para substituir? Vocês deram um exemplo, mas daqui a pouco eu posso reutilizar outro material e guardar dentro de um pote que já tem, enfim, né? Tentar, é a mentalidade, né? É mais do que o plástico em si, né? É evitar ao máximo o que eu posso fazer ao invés de usar o plástico. Esse que é o desafio aí de vocês. E quando ela fala do ponto de vista do design, no caso de vocês que estão aqui assistindo, é design de soluções, tá, gente? Porque quando fala design, a gente acha que é design gráfico, design... Não, estou falando design de soluções. Quais soluções você consegue desenhar? Vou aqui usar a tradução esdrúxula, né? Mas qual solução você consegue pensar, desenhar, desenvolver para essa nova mentalidade? O que eu posso fazer para substituir esse plástico e ser mais sustentável, mais consciente? E é isso que a gente está trazendo para vocês. Mas maravilhosos exemplos, um melhor que o outro. E aí o copinho descartável, né? Que hoje existem várias outras alternativas, entre elas esse copinho aqui que a gente está trazendo, que ele foi feito com a fibra da mandioca, né? Então ele é um produto biodegradável que se decompõe no tempo e tem a questão, o tanto que o plástico contamina o meio ambiente. Esse plástico aqui do copinho, ele leva em média até 400 anos a decomposição dele, se ele for jogado no meio ambiente, nesses lixões, enfim, né? E esse material feito da mandioca, ele é um material biodegradável, né? Que ele se decompõe no tempo. Então, são alternativas que a gente pode... Primeiro, a gente tem que começar a se incomodar com a questão, né? Por exemplo, aqui com o desperdício dos copos, né? Com a geração do lixo. E aí depois vem essa busca por trazer alguma solução. Então, e a gente vai, às vezes, pensa assim, isso vai vir de outra pessoa, de um pesquisador, de um cientista. Não. Muitas vezes pode estar aqui dentro, nos ouvindo agora, nesse momento, aqui em sala de aula, participando conosco, uma pessoa que vai trazer um novo invento, né? Então, vamos tomar para nós esse poder que nós temos dentro de nós, criativo, né? E transformar as coisas e contribuir para uma sociedade melhor. Aqui, professor, tem um outro exemplo que é bem bacana, bem interessante, da esponja de louça. Essa esponja tradicional, ela é formada por filamentos plásticos, que também tem uma decomposição de muitos anos, se desperdiçada, jogada no meio ambiente. E aqui a buchinha vegetal, né, que ela vem da natureza, ela tem uma durabilidade de até 3 vezes mais do que a esponja de louça, e você vai ter uma ação muito mais sustentável e com melhor qualidade. Aqui um outro exemplo que eu gosto de trazer, e até escrevi um short paper no mestrado falando sobre essa questão da menstruação consciente, né? E acabei não publicando ele ainda em redes, porque eu falei, até uma das minhas professoras falou, Gi, você tem que compartilhar esse conhecimento nas suas redes para que outras meninas possam saber. E eu disse, não, professora, primeiro eu preciso fazer a minha lição de casa, né? E na época que eu escrevi esse artigo, eu já tinha conhecimento dessa questão, do quanto a geração do consumo que nós temos dos produtos de higiene íntima, dos absorventes internos ou dos absorventes tradicionais, eles impactam no meio ambiente. Mas eu não utilizava o copinho, que é esse copinho coletor, né? Então, é uma oportunidade de nós também contribuirmos, nós mulheres contribuirmos com o meio ambiente. O absorvente, ele não tem um processo no Brasil de reciclagem. Eu não lembro agora se é a Suíça, tu lembra qual que é? Se é a Suíça ou a Suécia, que ela tem um processo de reciclagem específica para fraldas e absorventes íntimos. Então, são processos completamente diferentes, por exemplo, do que eu falei do copinho, né? E um absorvente desse também, no tempo, ele leva até 400 anos para se decompor. Então, imagina o quanto nós mulheres estamos gerando de lixo e de impacto negativo no meio ambiente.
claro que existem duas realidades aqui, a gente precisa pensar em duas realidades. Existe aquelas mulheres que não têm acesso ao absorvente, que é a questão da pobreza menstrual, e que isso também é um grande problema, porque pode gerar doenças, e nós temos aqui a outra questão, a outra realidade, mulheres que têm acesso e que isso gera um enorme impacto no meio ambiente. Com esse tanto de absorventes, as mulheres menstruam em torno aproximadamente de 35 a 40 anos, né? E são, em média, 3 quilos de absorvente na lixeira por ano. Então, vejam só a quantidade. Claro que isso depende do fluxo, né, menstrual da mulher, mas é uma questão também para nós pensarmos e discutirmos a respeito, e não só entre as mulheres, mas que os homens também saibam dessas questões. Uma outra sugestão que a gente traz também, que entra dentro também desse consumo mais consciente, é você utilizar a produção local, as produções artesanais de produtos de beleza, cosméticos, sabonetes, shampoo em barra, que tem bem menos consumo de água, né? E então ver alternativas de produtos mais sustentáveis. A observar como que é feita essa embalagem, como que é feito esse produto, né? Esse produto não agride o meio ambiente. Eu vou substituir, vou utilizar um shampoo de barra para ver como que é, e tá acompanhando esse movimento sustentável que já vem sendo inserido na sociedade. Eu conheci uma empresária que ela fez uma visita para fora do país e ela conheceu esses produtos biodegradáveis, sustentáveis, que não... porque além do produto ter mais qualidade e ser mais natural, né, ele ainda, a embalagem, né, não tem a embalagem plástica, né, porque os shampoos que a gente compra, shampoo, condicionador, tudo que a gente compra tem a embalagem plástica, e esses não, né, eles são embalados, esses shampoos em pedra, né, como você apresentou ali, eles são embalados, ou não são embalados, né, são diretos na prateleira, ou eles são embalados em plásticos biodegradáveis, ou até mesmo em papéis, né? Então, também é uma preocupação, né? E olhando por essa perspectiva, quando a gente faz a compra no mercado, muitas vezes você leva a sacolinha sem precisar da sacolinha. Então, como eu falei novamente, e vou refrisar, a mudança de mentalidade. O que eu posso fazer para substituir esse comportamento por um mais sustentável? Exatamente. Inclusive, já tem mercados, várias redes aí que também estão com a sacolinha biodegradável. Então, eles já oferecem, né, a sacolinha, ou tem aquela sacola de pano também, né, que aí você reutiliza. Você vai no mercado e reutiliza, que também é uma alternativa, né? Você substitui o plástico convencional. Então, o antigo eu, aqui voltando também mais para um comportamento, utilizava salto, comprava tudo que via alto consumo, né? Comprava tudo que era lançamento, aí o novo eu já prefere produtos mais sustentáveis, marcas que são comprometidas, como esse exemplo que a gente trouxe ali em cima, que é da Insecta. Então, existe todo um reaproveitamento de materiais, toda uma escala sustentável de produção. Então, eles têm toda essa mentalidade de um consumo mais consciente, né? Então, e inserem no mercado, e funciona. A marca roda, escala e tem lucro, né? É um modelo de negócios também de impacto. E também trazendo um estilo, porque aqui também a gente está falando de moda, né? De uma moda mais sustentável. Ele também, a Insecta, que é essa marca onde que tem as duas imagens da direita, ele também traz um estilo mais confortável, mais despojado, onde a pessoa realmente se sinta melhor com o que está usando, com o que está calçando. Outra alternativa que tem hoje já no Brasil, já está bem mais forte, que também era uma pegada mais internacional também, é a questão dos brechós, de você comprar menos
mais consciente e questões pontuais de você, o que você não quer, você coloca também nessa economia circular. Então, tá parado lá no meu guarda-roupa um moletom, uma jaqueta e um blazer. Então, não estou mais utilizando, está em condições, então vou vender lá no brechó e vou trocar por outra coisa, ou vou vender. Então, você está colaborando com o consumo consciente da sociedade, né? E também é um outro modelo de negócio também de impacto, onde você está desenvolvendo, consegue mensurar essa escala de produção. Os brechós tiveram um crescimento gigantesco nos últimos anos no Brasil, né? Sim, eles quebraram aquele preconceito, né? Eu vou falar como é que eu, um pouco de vergonha, mas eu vou dizer, antes de eu começar a frequentar brechó, eu tinha aquela impressão de que brechó era roupa de morto, de defunto, gente. Desculpa a minha ignorância, mas era isso que eu pensava. Até eu começar a ver quanta coisa legal tem no brechó. É legal ir garimpar no brechó. E aí eu virei um rato de brechó. Eu adoro brechó agora. E tem vários brechós também que têm roupas novas também. Que eles pegam os outlets, as questões assim de sobra de outras marcas e vendem no brechó. E aí dá uma peça nova. Tem várias peças com etiqueta. Então, realmente, é essa relação de você garimpar, né? Aquilo que não está mais sendo vendido nas lojas, que a coleção já mudou e que eles não têm nem espaço para estocar isso, eles acabam negociando com os brechós por um valor mais baixo, né, do que aquele comercializado nas lojas, e você consegue comprar uma peça nova também em brechó, né? Peças usadas em bom estado, mas também peças novas. Sim, Aqui sim. o antigo eu e o novo eu, e falando também de uma questão coletiva, né, de uma construção coletiva. Aqui é uma companhia aérea internacional, então, que ela trouxe para as comissárias de bordo, porque uma mulher de saia tendo que levantar mala para colocar nos bagageiros, tendo que se abaixar, tendo que ir para lá e para cá, e de salto ainda, às vezes voos longos, né? Isso é extremamente cansativo e desconfortável. Então, investiram num uniforme que as próprias colaboradoras, as próprias comissárias de bordo participaram, né, juntamente da diretoria da empresa, para construir um novo modelo. Então, elas foram super inovadoras. Eu não me recordo o nome da companhia aérea, mas é internacional e está virando aí exemplo para muitas outras, né? Então, também a questão de ser pioneiro numa mudança. E de cocriação também, onde você dá voz para o colaborador. Para que ele participe das discussões, dos processos. Exatamente. E novamente, né, uma mudança de mentalidade, né, uma mentalidade voltada para o bem-estar, muito mais do que para a elegância e estética, né? Porque é lógico que a mulher de salto acaba ficando mais alta, mais impotente, empodera, mais bonita, mas a longo prazo, pensando como trabalho diário, dia a dia, sobe e desce escada, é até anti-ergonômico, né? Pode até gerar acidente, para pensar, né? Então, acho que é uma grande solução essa da nova vestimenta. Exatamente, elas estão pensando muito nisso, no conforto e bem-estar dos seus colaboradores, né? E esse slide traz o antigo eu, que é sempre trabalhar de carro, né? E o novo eu, que ele acaba substituindo. Um dia que tá de tempo bom, vou de bike, ou vou pegar o ônibus, vou de ônibus, né? Ou de carona. Exatamente, ou vou oferecer uma carona, ou vou de carona com outro colaborador. Tudo isso são hábitos, comportamentos que eles estão adequados numa nova consciência, numa nova sustentabilidade, né? E que engloba os ODS, né? Quando a pessoa diz, mas eu não sei como utilizar os ODS. Todos esses objetivos que nós estamos falando, eles se adequam a um ou até a mais ODS, né? O antigo eu, você via em cargos de liderança apenas homens, ou até mesmo em algumas áreas específicas, como engenharia, as áreas da tecnologia, né? Então, nós víamos um time mais que quase que exclusivamente de homens, né? E hoje a gente preza pela construção de um time com diversidade, né? Voltando lá naqueles pilares lá, né? Na base do desenvolvimento sustentável, quando se fala da
Economia social diz respeito a isso, a gente também trabalhar a diversidade dentro do ambiente de trabalho, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de faixa etária, né? Então, hoje tem muitos colaboradores, muitos profissionais com mais de 60 que estão sendo inseridos, voltando para o mercado de trabalho, porque as empresas precisam pensar, precisam saber como que essas pessoas de 60 a mais, elas pensam, como que elas consomem. Então, para que eu saiba entender o meu consumidor, eu preciso saber como é que ele pensa, né? Então, e fora porque a terceira idade, nós estamos aumentando a nossa longevidade e a terceira idade também está aumentando. Aqui o antigo eu trabalhava dentro de empresas, dentro de um modelo muito tradicional. O novo eu, existem as formas de trabalhar de forma mais colaborativa, por exemplo, dentro de coworkings, né? Que é um novo negócio, é um novo modelo de negócio, uma nova proposta, onde várias empresas trabalham juntos e você não tem um endereço, você não tem mais, tem o seu CNPJ, mas você não paga para desenvolver, criar uma estrutura, né? Você paga para estar dentro lá, utilizando daquela estrutura de uma sala de reuniões, de uma sala, de um ambiente de trabalho, mas você paga pelo que você usa, né? E você não precisa construir um espaço físico para trabalhar. Então, são novas propostas surgindo. Então, diz respeito a isso, a diversidade, a pluralidade, a inclusão. Que entra exatamente dentro dos ODS. Todas essas ações que a gente trouxe para vocês como exemplo, elas estão ancoradas dentro das ODS. Essa, por exemplo, a última de inclusão de diversidade, de idades, de gênero, de raça, é a ODS 5 de igualdade de gênero, pega, entre outras, de trabalho decente, a ODS 8. Então, você consegue implementar e você consegue ancorar com as ODS os projetos, as ações, o que está sendo desenvolvido. Ou seja, muito mais uma questão de você desmistificar, né, do que você, não, é impossível de aplicar. Não, é possível. É possível. Agora vamos aqui ao grande pulo do gato, que os alunos vão começar a notar mais do que nunca. De que forma vocês acham que eles conseguem? Você mostrou inúmeros exemplos ali, falando da longevidade, né? Acho incrível a quantidade de novas profissões que estão surgindo voltadas para essa economia prateada, né? Você falou de consumo consciente, novos modelos, nova mentalidade, muito mais voltado para o bem-estar do que para a estética, né? A moda mudando no mundo inteiro, não só a moda dentro dos ambientes de trabalho, mas a moda fora também. Esse novo comportamento de reutilização de materiais, de roupa, enfim, e de descarte também, esse minimalismo também como tendência, né, de comportamento diário, de rotina. Mas os alunos, agora para os alunos, os nossos queridos alunos acadêmicos aqui, a grande maioria de graduação, como que você acha que ele pode aplicar a ODS num projeto, por exemplo, né? No PIPA deles aqui? Como que vocês sugerem, na expertise de vocês, que deve tem 500 mil projetos aplicados já, mas como vocês sugerem que... Porque eles veem eu vejo nas aulas, eles questionando, eu não sei o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer a tempo de registrar e publicar, né? Então, e eu sempre falo, são coisas simples que podem mudar e tal. O que vocês sugerem como um projeto, por exemplo? Bom, como projeto, eu vou dar um exemplo de a gente aplicando aqui na prática, né? Os ODS na prática, a gente contando para vocês. Nós temos uma agência de comunicação, né? E dentro da agência de comunicação a gente desenvolve projetos. Então, a gente traz essa perspectiva para os nossos clientes, eles aceitam, a gente ancora, faz todo o projeto ancorado dentro dessas ODS, e aí a gente aplica, insere, né?
e também depois mensuram o impacto, tudo isso. Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente fez aqui, que foi por uma cliente nossa, uma médica ginecologista, onde a gente fez uma campanha sobre a pobreza menstrual. A gente analisou um bairro que tinha uma grande desigualdade social, que as mulheres estavam em vulnerabilidade, que era um bairro que necessitava, né, desse olhar mais específico. Então, a gente mobilizou várias pessoas, vários parceiros dentro da campanha. A gente criou kits para essas pessoas. Então, a gente criou kits com produtos de higiene pessoal. Então, tinha sabonete, tinha pasta de dente, tinha escova de dente, tinha absorvente. E aí, a gente levou esses kits para essas mulheres no prazo de 3 a 4 meses, né, para elas poderem utilizar nesse período, dependendo do fluxo. Então, nós fomos na comunidade e a gente foi em loco, aí a gente também foi com a médica, ela também conversou, conheceu a realidade local. Então, aí a gente já implementou a ODS número 3, que é a ODS Saúde e Bem-Estar, porque a partir do momento que entrando dentro, que a gente também já deu uma breve pincelada, que foi quando a mulher não tem essa dignidade social, ela não tem acesso a um absorvente, e no período que ela está fértil ali, o período que ela está menstrual dela, ela acaba utilizando de ações, por exemplo, ela coloca estopa, então isso tudo gera doença, gera infecção, então entra dentro de um problema de saúde e de questões sociais mesmo, né? E onde essa mulher, por exemplo, ela tá ela não tem acesso, ela não tem absorvente, então ela está no período dela, ela não sai de casa, ela não vai para a escola, então uma série de questões que a gente levantou. E aí a gente fez esses kits, entregou na comunidade para essas mulheres e também mensurou quantas mulheres foram atingidas, para qual período. Então, tudo isso também a gente deu de entrega para os parceiros. Essa é uma das formas que a gente pôde implementar. Então, vocês podem implementar projetos, né, e encontrar parceiros, não necessariamente ter que é difícil, tão difícil assim de aplicar. Mas essa é uma pergunta que nos foi feita num mini curso que nós demos lá na Universidade do Estado do Amapá, né? Os alunos também tinham dúvida de como aplicar os ODS na prática, né? Então, existem várias formas e a gente está aqui justamente para descomplicar isso, né? E os ODS, eles estão numa chamada agora década da ação, porque nós temos até 2030 para intensificar estas ações. Então, o objetivo é envolver todos os setores, né, para que coletivamente a gente possa atingir melhores e mais efetivos resultados. E aí, quando você me diz assim, mas de quem que é a responsabilidade dos ODS? Dos governos, da iniciativa privada, das instituições de ensino, tanto que nós estamos aqui nessa aula com o professor justamente discutindo essa questão dos ODS e do projeto que vocês estão desenvolvendo na disciplina. Então, é de toda a sociedade, né? E existem formas super simples da gente trabalhar. Por exemplo, no meio acadêmico, né? Trabalhar a questão de inclusão de gênero, de raça, de PCDs, que são pessoas com deficiência. Isso pode se aplicar tanto para alunos quanto para professores e pessoal administrativo dentro da universidade, né? Ou até mesmo a universidade como disseminadora de conhecimento, que é o caso aqui como a Sensupeg está trabalhando essa temática sobre os ODS e também incentivando vocês à aplicação. E um outro exemplo simples, a captação da água da chuva para a limpeza das calçadas nas escolas, nas universidades. Na empresa, né? Na empresa, evitando desperdício, né? Essa água não é para beber, mas essa água dá para limpar a calçada, né? Dá para fazer um uso que pode evitar, né? Um reuso que pode evitar um desperdício, né? E também a universidade, por exemplo, ser signatária dos ODS. Mas, por exemplo, a questão em projetos, né? Que vocês estão trabalhando com projetos. O projeto, por exemplo, nós iremos desenvolver um evento. E esse evento ele vai precisar de patrocínio. Quais ODS que eu posso contemplar nesse projeto? Qual é a responsabilidade socioambiental deste evento? Por exemplo, um evento esportivo que nós fizemos, e aí eu vou dar um exemplo de um projeto que nós realmente
executamos, né, para um cliente, a proposta era desenvolver um evento esportivo com 9 modalidades, com competição de 9 modalidades, e nós fizemos a camiseta dos atletas, né, a camiseta do evento de malha pet. Nós fizemos a distribuição eles não pagavam, então assim, ó, além de atletas profissionais, atletas também amadores, mas que, tipo assim, eles não têm um patrocínio, não conseguem, tipo assim, ó, se dedicam para o esporte, mas eles não conseguem ter um patrocínio, alguma coisa assim, para chegar a se profissionalizar, né? Mas eles também puderam competir, porque não foi cobrada a inscrição. Como nós tínhamos patrocinadores neste evento, não foi cobrada a inscrição. E nós ainda criamos toda um lounge dos atletas, né? Então, oferecendo massagem para eles, barrinha de cereal, hidratação. A inscrição deles, para não dizer que não foi paga, a inscrição deles era contribuir cada atleta com 2 quilos de alimento e com uma quantidade de lacrezinhos de latinha de alumínio, para que esses lacres pudessem ser revertidos para cadeira de rodas, né? Num outro projeto. Então, assim, ó, de que forma a gente pode construir algo pensando coletivamente para ajudar outras pessoas, né? Então, vai além de uma entrega de um produto ou de um serviço, né? O que mais o meu projeto pode alcançar? E qual ODS que eu posso trabalhar aqui nele, né? Então, por exemplo, esse evento, ele trabalhou com a questão da redução das desigualdades, porque nós tínhamos atleta que compete a nível profissional e que tem vários patrocinadores, tem uma estrutura por trás, né? E profissionais que não têm essa estrutura. Né? Não, mas é muito uma questão de perspectiva, né, profa? Porque assim, você está falando dessa parte da inclusão. Mas, pô, tem o ODS 17 da parceria, porque o patrocínio não deixa de ser uma parceria. Tem o ODS da reciclagem ali, porque pega o lacre para fazer a reciclagem e trocar em cadeira de roda, que é um projeto que já existe. Então, tem tanto ODS envolvido, né, que se você fizesse assim, um mega evento com vários grupos de alunos e cada um fazendo uma iniciativa dentro do evento, né, seria um mega evento para vários projetos dentro de um mega projeto maior. Eu acho que já deu para dar uma dica aí para quem está assistindo. Olha quanta coisa em um evento eu consigo desenvolver. Fica a dica. Ela já deu 3 pipas para vocês aí, ó. Ó, fácil, hein? Fácil. Tem outra, por exemplo, pensar assim, agora a gente vai conversando, vai surgindo, né? Por exemplo, pensa num produto que ele utiliza várias embalagens, né? Você tira uma embalagem, depois você tira outra embalagem. Muitas coisas de comida são assim, né? Então, você abre muito pacote, né? O que você pode desenvolver para um produto que seja uma embalagem mais sustentável e trabalha com um dos ODS, né? Então, consumo consciente, inovação. Então, tem muita coisa legal que dá para trabalhar, gente. Então, pensar a questão da embalagem, ok, mas também pensar como pode ser feita essa produção, o que é de sustentável que tem na produção deste meu produto, né? O que ele vai agregar para o cliente final, como que é feita a logística desse produto, né? E tem um caso real, que a Gil até estava comentando comigo, que antes da palestra, antes da nossa aula aqui, que Curitiba é uma das cidades mais sustentáveis, né, do Brasil, e ela está com um projeto que irá transformar o aterro sanitário dela em uma usina de energia solar. Então, são várias ações que nós, assim, podemos ver ao nosso redor para nos inspirarmos. Né? Ou seja, aqui na questão de Curitiba, o aterro sanitário era uma zona inerte, né? Uma área que não tinha o que ser feito. Então, eles reutilizaram essa área para gerar uma energia renovável, né?
Então, por exemplo, eu tenho uma turma de educação física na universidade. O que eles podem fazer para o projeto? Eles podem fazer um projeto numa comunidade carente. Aí, não, tem que ser um projeto de impacto. Então, como que eu vou impactar? Então, para impactar, você pode formar professores, aonde esses professores, você vai trazer uma metodologia para esses professores, aonde esses professores possam pulverizar em outras comunidades, né? Um projeto também muito legal, que é uma referência para nós, é o Gerando Falcões. Eles fazem exatamente isso, eles fazem nas favelas, né? E eles trazem essa mentalidade onde todas as pessoas têm voz, onde todas as pessoas têm potencial. Então, eles formam outras pessoas para que essas pessoas possam alavancar as comunidades que precisam desse acesso, né? Então, eles formam lá no projeto Gerando Falcões e aí pulveriza nas outras comunidades que precisam. Então, o impacto é muito maior. A partir do momento que você consegue validar e escalar, o impacto é muito maior. Não, o Gerando Falcões é um case maravilhoso. Pesquisem aí nas redes sociais. A gente colocou o Gerando Falcões dentro do conteúdo, os alunos têm acesso ali ao link para saber mais sobre esse projeto. Porque é um case realmente muito marcante aí no Brasil. Eu ficaria, acho que horas e horas falando com vocês, igual acho que eu faço toda vez que a gente conversa, mas eu tenho que encaminhar para os finalmente aqui. Eu tenho só mais duas perguntas. Uma, que é uma curiosidade, até para esclarecer para todo mundo, né? Que a gente faz, poxa, mestrado em design e estamos aqui falando de ODS, né? O que a ODS tem a ver com o projeto de vocês, né? Compartilha com a gente o projeto de vocês. E depois eu tenho uma perguntinha e a gente encerra aqui, tá bom? Fala um pouquinho do projeto de vocês aí, do mestrado aí, como que ele está funcionando, por favor. Eu vou falar primeiramente, o meu projeto, ele tem como eixo principal de pesquisa a questão da branquitude e da negritude, né? Então, eu trabalho com o design de serviço e com o design for change, e aí com dois pilares para as soluções, né? O ESG, que a Gil falou lá no início da nossa aula rapidinho dele, e os ODSs, né, para nós aplicarmos práticas antirracistas através do uso da metodologia do Design for Change dentro das empresas, para a construção de uma consultoria para desenvolvimento dessas práticas antirracistas dentro dos ambientes corporativos e organizacionais, né? Então, claro, a gente tem que... Aqui vocês estão vendo um escopo, eu estou falando num escopo assim mais reduzido, né? Mas isso tudo envolve 2 anos de pesquisa aí, né? O Fernando sabe disso. E aí eu estou trabalhando nessa proposta do meu projeto de mestrado com 3 ODSs, com o ODS 8, que diz respeito ao trabalho decente e o crescimento econômico, com o ODS 10, que fala da redução das desigualdades, e o ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Que legal. Bom, o meu projeto já é mais focado também para a área empresarial. Eu vou estar trabalhando diretamente com a parte do ESG, né, que trabalha, como eu já comentei lá no início, Environment, Social and Governance. Então, trazendo um link para os ODSs também, todos os projetos serão ancorados dentro dos ODSs e com negócios de impacto. Então, fazer um link entre esses negócios, trazer empresas para desenvolver projetos ou empresas que estejam aptas para aportar em projetos que já existam, né? E todo o desenvolvimento do meu projeto é no HCD, né? Que é uma metodologia do design. Então, o DAGI, na verdade, o Design for Change, ele transforma as pessoas em protagonistas, onde você dá voz para as pessoas no âmbito da consultoria que ela vai desenvolver, né? E o meu também, a possibilidade que eu tenho, que eu estou trazendo como proposta final também, mas ainda não vai ser, porque eu valido com clientes reais, né? Mas a proposta final, como de impacto também, depois é uma plataforma onde conecte esses atores para o ecossistema de inovação e de impacto social. Olha que legal, que legal. Então, em breve teremos um lugar para postar aí, buscar soluções aí voltadas para o impacto social. Acho que é mais
uma forma de reverberar, né? De compartilhar esse conhecimento, deixar ele acessível a todos, né? É incrível. E Design for Change é uma metodologia que tem também no nosso conteúdo como materiais ali de curiosidades ali. Só pesquisar lá que tem, indicado por elas, inclusive, que eu achei incrível. Daria mais horas de palestra aqui para falar sobre isso. Super bacana, é uma metodologia simples, inclusive ela é muito fácil de ser trabalhada por pessoas que são não designers, né? Então, fiquem tranquilos que é uma metodologia bem tranquila. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente também, se a gente puder ajudar em alguma coisa, será um maior prazer. Sim. Pô, eu queria agradecer vocês, assim, por ter dedicado esse momento para nós e compartilhar tanta coisa bacana, ideias, trabalhos prontos praticamente, né, meus queridos alunos aqui? A ideia dela, se vocês anotaram direitinho, é só, agora colocar em ação. Vamos lá, deixou na mesa uns 5 projetos para vocês aí aplicarem, né? E aí eu tenho uma pergunta final aqui bem tranquila para vocês, que não estava no script, mas eu tenho feito ao final das lives aí para os convidados, que se você fosse completar a frase, né? Na verdade, complete a frase. Né? Eu conheço o Fernando há pouco tempo, mas o Fernando o que vocês diriam? Deixa eu ver. Eu conheço o Fernando há pouco tempo, mas Fernando é um ótimo, um excelente entusiasta e veio para realmente fazer a diferença. Assim, vocês têm um professor top aí, gente, aproveitem todo esse conhecimento, né? E o professor Fernando comentou conosco que ele está trazendo para as aulas vários convidados. Então, assim, é inovar na educação também, né? Nós estamos falando ODSs, é um assunto que é muito novo, né? Então, tem muitas universidades, muitas faculdades que ainda não trabalham esse tema. Então, é um professor inovador, com toda certeza. Parabéns aí, prof. Eu diria que o professor Fernando é proativo. Ele é ligado em tudo que está acontecendo. Conectado, né? Conectado com as relações, então ele conecta e consegue fazer esse ecossistema funcionar. Então, assim como ele conectou conosco e trouxe aqui para vocês, ele conecta com outras pessoas, então isso é uma qualidade dele. Então, vocês aproveitem. Poxa, obrigado pelo feedback. Eu não vou chorar aqui ao vivo, aqui com todo mundo, não vou chorar, não posso. Estou aqui segurando no semblante, mas muito obrigado pelo feedback. Não tem problema nenhum homem chorar. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Expressar, não tem problema nenhum. Que legal, que legal. E elas ainda tem essa energia zenha. Olha isso, gente. E não é uma aula só de ODS, né? É de humanizar, de natureza, de delicadeza. É sobre isso. Nós precisamos mais humanizar os nossos serviços, os nossos trabalhos, os nossos produtos, né? Fazer uma entrega mais humanizada, né? Porque, como você falou, o 4.0, o 5.0, ele chegou querendo colocar tudo na mesma... Assim, claro que tem uma parte muito boa... De acesso? A tecnologia ela tem muito para contribuir, né? Para contribuir. Nós só estamos fazendo essa aula dessa forma graças à tecnologia, né? Mas tem certas coisas que elas não serão ocupadas pelos robôs ou pela tecnologia, né? Então, as máquinas, elas não sabem sentir, né? Mas nós estávamos esquecendo justamente disso, do sentir, do entregar, do se doar, né? Então, nós precisamos trazer isso, né? Uma entrega muito mais humanizada em todas as áreas, né? Nas mais diversas áreas. Que legal. Olha, eu acho que vamos ter que convidar vocês novamente, porque vamos ter que falar mais sobre isso. Tem muita coisa. Mas, novamente, eu quero muito agradecer a vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pelo carinho que tiveram com a gente, com todos os nossos alunos, com os bastidores, porque não é fácil conseguir sincronizar a agenda, conseguir fazer tudo que elas já fazem e ainda vir aqui nos atender. Então, gratidão. Olha,
imensurável aí o quanto eu estou agradecendo vocês. E tenho certeza que isso aqui vai reverberar e vai muito longe, vai muito além de onde vocês estão imaginando. A Faculdade Sanspeg, ela atende o Brasil inteiro, então vocês estão falando para o Brasil, né, diretamente aí de São Francisco do Sul, né, para o mundo, né, que eu falo Brasil, mas qualquer país de língua portuguesa, porque sai em português. E então, poxa, obrigado mesmo. E acredito que a gente vai ter outras edições aí com as irmãs Lopes, porque tem muita coisa para compartilhar aqui. A gente pegou só um pedacinho do que essas mulheres têm para impactar e gerar e compartilhar, escalar aqui com a gente. É muito conteúdo, muito conteúdo. Obrigado mesmo, gratidão. Professor, só faz sentido essa conversa se ela tiver tocado o coração dos alunos, né? Então, como a Gil disse, plantando uma sementinha, né? Então, é assim que a gente começa, mudando pequenos hábitos, e a gente muda primeiro aqui dentro da nossa casa, do nosso corpo, para depois a gente projetar para fora, né? Então, espero que os alunos tenham gostado, né? Qualquer dúvida também estamos à disposição, e foi um prazer imenso estar com vocês, gratidão pelo convite, parabéns pela aula e também parabéns pela Sanspeg de estar dando essa abertura para ter esse intercâmbio de conhecimentos, né? E trazer uma temática aqui tão importante, tão necessária e tão atual. Maravilha. Aproveitar já o embalo, também agradecer a oportunidade, agradecer o convite do Fernando, as conexões do universo, isso também faz parte da visão sistêmica, você está conectado e saber aproveitar as oportunidades, né? Então, agradeço de coração a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e também estar aprendendo com vocês, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, como a Gi falou, alguma dúvida, queiram entrar em contato, a gente está disponível também. Agradecer à universidade, ao Fernando e às conexões do universo. Saibam que vocês são parte da mudança. Então, se vocês querem ter um mundo mais sustentável, mais consciente, saibam que as ações de vocês também são importantes, porque os ODS são indivisíveis, integradas e interligadas. Então, se você está fazendo uma, você está conseguindo desenvolver e está modificando a mentalidade, o comportamento e as ações e tudo, e toda ação gera um resultado, né? É um compromisso global, né, Fernando? Sim, sim. Então, nós fazemos parte, nós todos fazemos parte desse compromisso aí. Gratidão. Gratidão, gratidão mesmo. Valeu, obrigado a todos que ficaram até aqui. A gente vai finalizar mais uma live. Espero que tenham anotado bastante coisa, porque daqui para frente nós teremos mais inúmeras outras, só que com essas duas aqui, com certeza vai mudar a mentalidade de vocês sobre o ODS, de tudo que vocês estavam pensando. Então, até mais. Obrigado, profas. Obrigado mesmo. Tchau, tchau a todos. Beijo, boa noite. Obrigada. Até a próxima.